Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado por este momento que nós vamos estar juntos. Você já deve ter percebido e pensado como muitos pais estão preocupados quanto à questão do sucesso dos filhos, como eles estão desejosos de verem os filhos bem-sucedidos. E aí, às vezes, até dizem assim: filho, você tem que estudar para passar de ano. Você tem que estudar porque você passando de ano você vai arranjar um bom emprego. Essa é uma concepção um pouco equivocada. Não é estudar para passar de ano. Estudar, você tem que entender, você tem que aprender para ser bem-sucedido. Você pode conseguir um bom emprego e pode muito mais do que isso, até ser dono de um meio de providenciar emprego para outras pessoas, de uma empresa. Então esse é um ponto. E outra coisa, muitas vezes os pais falam também assim: filho, você tem que comer para ficar forte. Não é comer para ficar forte. Você tem que se alimentar direitinho para ter saúde. Você tendo saúde, você vai ficar forte. Você vai crescer. E outra, não é só comendo para ficar forte, não. É exercitando também. É uma questão de estilo de vida, é um pouco mais completo, é um pouco mais amplo. No vídeo anterior nós falamos sobre como alimentar-se bem. Abordamos sobre o processo de mastigação, não usar alimentação em excesso, não usar líquido na hora das refeições, não misturar frutas com verduras, evitar as sobremesas, usar alimentos integrais e tirar o alimento de origem animal. Foi um toquezinho, nós vamos voltar sobre estes assuntos um pouco mais na frente. Agora, dessa vez nós vamos falar sobre regularidade no comer. Em outras palavras, quando comer. Então esse é o ponto. Agora, no próximo vídeo, no próximo sábado, nós vamos falar sobre por que comer, tá certo? E o que comer. Bom, assim? Então já fica preparado para o próximo vídeo. Agora, para você entender sobre regularidade no comer, você está convidado a ficar até o fim desse vídeo. E como você é inteligente e quer a sua saúde, vai ficar. Se você já entende desse assunto, é bom que você vai dar uma recapitulada, vai rever, vai fortalecer mais a sua decisão de ser zeloso com a saúde. Então, agora verifique o seguinte: você já deve ter ouvido, já deve ter falado com pessoas que comem. Tem pessoas que comem 3 vezes ao dia, tem pessoas que comem 5 vezes ao dia, tem pessoas que comem 2 vezes ao dia, mas também tem um grupo de pessoas que comem apenas uma vez por dia. Não sei se você já parou para pensar. Talvez você conheça alguém que come só uma vez por dia. Mas como que é isso, comer só uma vez por dia? É aquela pessoa que começa a comer quando levanta e só para de comer quando deita de novo. Só come uma vez por dia. Agora, interessante é o seguinte: é bom entender que nós precisamos de comer para viver e não viver para comer. Tem pessoas que vivem só para comer. Comer muito não significa se alimentar bem. Então, e tem pessoas que usam comer muito ou comer bem quase como se fosse sinônimo, mas não quer dizer que isso significa se alimentar bem. Então, esse também é um passo que a gente tem que considerar. Agora, seja perguntinha: e você? Come quantas vezes por dia? Dá uma pensadinha. Em que nós podemos te ajudar nesse sentido para você ter uma boa saúde? Você gostaria de colocar nos comentários? Aí nós vamos tentar lhe ajudar no próximo vídeo. É bom isso aí também, tá certo? Então, há pessoas que vivem para comer e não comem simplesmente para viver. Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão. A diferença entre comer muito ou comer bem do que se alimentar bem. A gente tem que entender essas coisinhas para ter boa saúde. Eu tenho um pensamento que ele foi escrito por Ellen Gold White, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 118. E eu gostaria de deixar para você dar uma olhadinha aqui. Ele está dizendo assim, olha que beleza esse pensamento. Aqui fala assim:
a regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Saúde do corpo e tranquilidade do espírito. Então, pessoas estão morrendo como os peixes morrem. E como morrem os peixes? O peixe morre pela boca. E tem muita gente que está morrendo pela boca. Já parou para dar uma considerada nesse sentido? É bom a gente pensar um pouquinho, porque senão nós poderemos morrer como os peixes. Agora, tenho ainda no livro Ciências do Bom Viver, o que nós estávamos lendo era Conselhos sobre Saúde, na página 118. Agora, Ciências do Bom Viver. Esse livro, ele tem um pensamento aqui especial, tem um sentido muito grande. Olha como que ele fala. Preste atenção. Coisa alguma deve-se comer entre as refeições. Nada de doces, nozes, frutas, qualquer espécie de comida. Você já parou para pensar nisso aí? Sério? Mas pro bem. Coisa alguma deve-se comer entre as refeições. Irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento à saúde geral e à alegria. Tá vendo? Ciências do Bom Viver, página 384. Muitas pessoas mal-humoradas, desgastadas, com aspecto doentio por irregularidade no comer. Por sinal, para servir de experiência, em uma determinada ocasião fui fazer uma visita a um casal e quando eu estive lá por alguns momentos, a senhora falou: olha, eu preparei esse muguzá, aqui em Pernambuco a gente chama de muguzá, alguns outros lugares chamam de canjicão. Preparei do jeito que você gosta, não tem leite, está todo dentro dos padrões da saúde e você vai gostar. Eu olhei, mas que delícia, que bonito. Só que eu falei uma coisa para ela: eu aceito numa condição, se a senhora colocar em uma embalagenzinha para eu levar para comer em casa na hora da minha refeição. Nada entre as refeições. Está notando como que é importante? Então, agora eu tenho um outro pensamento aqui de um outro livro. Vamos ver, tá certo? Depois eu vou dizer de onde ele foi extraído. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Tá muita carga, muita comida, fora de hora, intenso, e ele fica sobrecarregado. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repousar pelo menos 5 ou 6 horas. Aí a pessoa está tão acostumado a ficar com o organismo sobrecarregado que quando ele para a digestão dá uma sensação de uma esvaiez, como se fosse uma fome. Mas é porque está tão sobrecarregado que ele estranha estar vazio. Tá certo? Mas 4 horas é o que ele precisa para fazer o processo da digestão. 1 hora é para ele descansar e recompor o suco gástrico para a próxima refeição. Isso aqui você encontra no livro Aliás, aqui nós temos o livro Ciências do Bom Viver, página 127, no 2º parágrafo. Então, verifique a seriedade das coisas. Essa sensação de alimento, estou com fome, toma-se um copo com água, toma água, que vai diluir um pouco o suco gástrico e você vai perder essa sensação de fome. Deu para sentir? Então, 5 a 6 horas entre uma refeição e outra, porque 4 horas é para digestão
e 1 hora no mínimo para ele recompor, para ele descansar, para ele continuar trabalhando normalmente. Está notando como que é? Então, se nós fizermos correto, vamos evitar gastrite, vamos evitar azia, vamos evitar úlcera, vamos evitar tanta coisa que você não imagina. Dá para perceber? Então, um pouquinho de controle, nada entre as refeições. 5 a 6 horas. Por sinal, uma experiênciazinha, eu conheci uma senhora e ela tinha um sistema nervoso na flor da pele. Super, entendeu? E aí eu estive considerando, estive analisando, ainda tinha mais, tinha um medo terrível de contrair um câncer. E analisando o caso dela, a conclusão, levava a sério no que comer, tudo bonitinho, tudo combinado, mas não levava a sério a regularidade no comer. A regularidade no comer não é simplesmente 5 horas entre uma refeição e outra, mas é o espaço regular do horário da refeição. Se é às 7 da manhã, então todos os dias às 7 da manhã. Se é às 13 horas o almoço, então todos os dias às 13 horas. E essa senhora às vezes comia às 7 e às 13, depois comia às 7h30 e às 15, depois comia às 8 e às 14, e o relógio biológico todo descontrolado. Mais ainda, uma outra coisinha. Muitas vezes parava de comer, ia atender telefone e conversava com um e brigava com o outro e resolvia problemas e voltava para comer. Desequilibra tudo. A hora da refeição, se for preciso, desliga o telefone. Desliga a televisão para não ver jornais e coisas que irritam, que eleva a adrenalina. Um momento de paz e de alegria. Isso é importante. Então, aí nós vimos 5 a 6 horas. Eu fico particularmente com 5. Tá certo? 5 entre uma e outra. Agora, o horário regular das refeições tem que haver. Você tem que padronizar o seu horário. Esse é um ponto que você não pode esquecer para usufruir de uma boa saúde. Tá certo? E essa sensação dessa esvaiez, essa aparente fome, é porque o seu organismo está precisando de descansar. Então, dá água, dá um repouso para ele, e ele vai te agradecer com mais saúde a seu benefício. Agora, verifique o seguinte, tem uma outra coisa importante para a gente, tá certo? No livro Ciências do Bom Viver também. Agora vamos para uma outra página, onde que nós vamos encontrar rapidinho, página 303 e 304. O que nós encontramos aqui diz assim, tá certo? Verifique comigo que também tem um sentido especial, tá? Aqui diz assim, outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes de dormir. E as festas de casamento onde ficam, que geralmente vai servir a alimentação já lá pelas 10 da noite, já está quase na hora de ir para a cama, já era para ter passado da hora, já pensou? Então, outro hábito prejudicial é o de tomar alimentação exatamente antes de dormir. O sono é muitas vezes perturbado por sonhos desagradáveis. E pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Então, quando nos deitamos para repousar, o estômago já deve ter concluído a sua obra, e a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir repouso. Ciências do Bom Viver, página 303 e 304. Então, reconsiderando, quando você deita para repousar, o coração diminui a aceleração, ele vai trabalhar na lenta, só para manter a vida. O sistema urinário,
O sistema respiratório, ele vai tranquilo, calminho, tudo bonitinho. Todos os órgãos vão parar. E quando a pessoa come tarde da noite, alimento pesado, ele vai ficar fazendo hora extra. Nhac, 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 nhac. Não dorme bem, sonha, acorda mal-humorado, cansado, sem apetite. Está notando como são as coisas? Então, vamos levar em consideração. Você quer ter saúde? Precisa de mudar o estilo de vida. Agora, não esqueça de uma coisa boa. Tem uma coisa boa para você. Antes de tudo, eu quero deixar um verso das Escrituras Sagradas que está escrito em Filipenses, capítulo 4, no verso 5. Ele diz assim, aqui nos fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, é importante nós entendermos que precisamos de ter tranquilidade, calma, equilíbrio. A moderação tem que ser conhecida. As pessoas, ao verem, têm que notar que é alguém que está sob um domínio especial. A saúde do corpo, a saúde da mente, os nervos, o sangue, tudo em perfeito estado. Agora, verifique, esse aqui também tem uma colocação especial. Minha consagração hoje, na página 136, no 5º parágrafo, diz assim: toda restrição divina é para a saúde e a felicidade eterna do homem. Já pensou que bonito isso? Quando Deus te orienta, quando Deus te aconselha, quando Deus diz não faça assim, porque é ruim para você, é porque Ele quer o seu bem, o físico, a saúde, para essa terra e para a eternidade. Você já parou para pensar? Ah, não, nada tem que haver, saúde não tem que haver nada com eternidade, com vida eterna, com salvação. Olha, toda restrição divina é para a saúde e a felicidade eterna do homem. É para o bem meu agora e é para o meu bem na eternidade. Eu vou compreender as coisas de Deus. Eu vou ter mais facilidade para decidir em aceitar o que é certo. E mais força para rejeitar o que é prejudicial. Agora, olha um outro pensamento bonito aqui. Diz assim: quando eles, o povo de Deus, vencerem toda condescendência prejudicial à saúde, terão percepção mais nítida do que constitui a verdadeira santidade. É o que eu sempre tento mostrar. Para você compreender as coisas de Deus, você tem que estar com a mente lúcida. E para isso, você precisa de ser zeloso com a saúde. Agora, nota, modificação extraordinária será vista em sua experiência religiosa. Quando as pessoas lhe verem, vai lhe ver como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está sobre o domínio do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, verso 22. Então, dá para sentir isso aí? Não é gostoso? Não é você esperar ser amado pelos outros, é você amar os outros. É você sentir alegre para promover a felicidade dos outros, a paz, a tranquilidade, o domínio próprio. Então, esse é o ponto importante. Agora, pensa também no seguinte: quando você leva esse clima para os outros, automaticamente você vai ser mais bem-quisto, bem aceito. Que legal, que gostoso, que alegria. É o que Deus quer para você. É felicidade nessa terra, a caminho da eternidade. Eu quero essa vida. Por isso que eu luto, por isso que eu oro, por isso que eu clamo a cada instante, por isso que eu busco. Por isso que eu
Tento a cada momento ser zeloso nas mínimas coisas com relação à saúde, para que eu possa viver nessa terra bem e mais ainda, me preparando para a eternidade, sendo bênção, instrumento nas mãos de Deus para que outros também conheçam o caminho da eternidade. Eu quero continuar nesse caminho. E você, já está nesse caminho? Já tomou essa decisão? Ser zeloso com a saúde? Procurar ser regular nos seus horários de alimentação? Comer nas horas certas, às vezes necessária, as 3 vezes ao dia, o básico? Deixar entre as refeições que são prejudiciais, que são nocivos? Peça a Deus, Ele vai te ajudar. É assim que eu faço, é pedindo, é clamando. E Ele dá força, Ele dá disposição, Ele dá alegria para você vencer. Aí você vai ter mais saúde. Deixa as coisas nocivas, deixa os beliscar entre as refeições. Zele da sua saúde. Viva bem nessa terra, se preparando para a eternidade e ajudando outras pessoas também a se preparar. Que Deus conceda a você essa alegria que eu também quero ter. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. No próximo sábado, então, por que se alimentar? O porquê comer e o que comer. Que Deus te abençoe e uma boa noite.